O portão da prisão de Santa Rema rangia mesmo fechado. Diziam que ninguém o abria desde 1987, quando o último carcereiro desapareceu. Mas as correntes ainda balançavam, como se algo lá dentro se movesse. Era um aviso. Ali não havia esquecimento, apenas espera. Mateu cruzou a trilha até a entrada, ignorando os avisos pichados no concreto. Deus nunca entrou aqui. A vegetação ao redor parecia morta. Não havia som de pássaros, nem vento. Apenas a respiração dele, cada vez mais pesada. Um passo além, e o silêncio parecia vivo. Dentro, o ar era quente e úmido, como se o tempo não tivesse passado. As celas ainda tinham colchões podres e marcas de unhas nas paredes. Alguém, ou algo, havia tentado sair. Mas não por uma noite, pelas décadas. Na ala B, uma cela se abriu sozinha. O som metálico ecoou como um grito abafado. Mateu congelou. Uma sombra passou por trás, mas não havia janelas nem frestas. Apenas concreto e dor impregnada. Ele tentou sair. Correu de volta ao portão. Mas a entrada agora era parede lisa, sem trancas, sem fresta. A prisão o havia engolido. E atrás dele, um sussurro repetia: "Você agora é parte do silêncio." Mateu andava pelos corredores como um intruso em outro plano. As lâmpadas do teto tremeluziam, mesmo sem eletricidade. O som dos passos não era só o dele. Havia outro, mais leve, que sempre parava quando ele virava. Como se estivesse sempre 2 segundos atrás. Ele encontrou uma cela isolada, ainda com o nome gravado: Padre Aristeu. Lá dentro, um altar improvisado, velas derretidas e um crucifixo de cabeça para baixo preso com arame. Alguém havia feito missas ali, mas não para Deus. A voz começou ali. Um sussurro gutural, vindo do ralo enferrujado no canto da cela. Ele ainda está no andar de baixo. Mateu recuou, mas os olhos dele se fixaram em algo que não devia existir. Um dedo humano saindo do ralo, tremendo como se estivesse acordando de um longo sono. Ele fugiu para a ala D, onde os registros diziam que ficavam os insanos. Mas nas camas havia corpos, não esqueletos, não mortos, mas corpos parados, olhos abertos, encarando o teto. Como se estivessem presos entre pensamentos e castigos. Um dos corpos virou a cabeça. Os olhos brancos e sem pupila o encararam. A boca abriu-se devagar, e não era uma voz que saiu. Era um som de metal arranhando o vidro. Mateu tapou os ouvidos, mas o som agora vinha de dentro. Mateu desceu a escadaria que levava ao subsolo, onde nem os documentos oficiais ousavam mencionar. O ar era denso como lama, e a sensação de que algo esperava por ele lá embaixo tornava cada passo um ato de desespero. Lá embaixo, a luz do celular morreu, mas o lugar parecia já iluminado. Não por lâmpadas, mas por símbolos riscados nas paredes que brilhavam em vermelho fosco, como cicatrizes vivas. Havia centenas deles. Todos pulsavam, como se respirassem. No centro do subsolo, havia um círculo de pregos cravados no chão. No meio, uma cadeira de execução antiga, ainda com correias de couro e manchas escuras nos braços. Uma respiração começou a encher o espaço, vinda de todos os lados. Mateu se aproximou, contra a própria vontade. A cadeira estava quente. Quando olhou ao redor, viu os pregos se moverem, lentamente se erguendo do chão. Um deles girou sozinho, apontando para ele. Os outros o seguiram. Um por um, uma figura apareceu atrás da cadeira. Não tinha rosto, só uma pele costurada no lugar da cabeça. Usava um manto preto e sussurrava orações invertidas. Cada palavra fazia os símbolos na parede tremerem. Mateu não conseguia se mexer. O ritual havia começado. As palavras da criatura não pertenciam a nenhuma língua viva. Mesmo sem entender, Mateu sentia o significado. Dor, oferenda, retorno. A prisão toda parecia respirar, como um organismo prestes a engolir tudo que ainda estivesse vivo lá dentro. Ele tentou correr, mas as portas tinham desaparecido. O caminho agora era um labirinto orgânico, repleto de ossos embutidos nas paredes. Cada esqueleto parecia sussurrar, chamando-o pelo nome, mesmo que ele nunca o tivesse dito em voz alta.
No centro do labirinto encontrou uma cela aberta. Dentro havia um espelho, mas seu reflexo não o imitava. Ele estava parado, observando, sorrindo. E então falou: "Você já está conosco há muito mais tempo do que imagina." O nome que ninguém devia chamar surgiu gravado em seu peito, feito com cicatrizes frescas: Elohazur. Ele gritou, mas sua voz virou um coro. O som ecoou pela prisão, e todas as celas abriram ao mesmo tempo. Aquilo que foi trancado havia acordado. Quando a luz voltou, Mateu estava de joelhos no pátio da prisão, cercado por centenas de figuras sem rosto. Todos murmuravam seu nome, com a mesma voz distorcida. O céu estava vermelho, e o portão da prisão nunca havia existido.